Vamos bater um papo sobre inteligência emocional? Acho que a gente tá precisando, né? A coisa tá meio puxado por aí que a gente tá vendo. Vamos lá, vamos bater esse papo. Fala aí, galera. Tudo bem com vocês? Aqui é o Rafa Vulcani e comigo tá tudo bem, tudo bom. Queria aquela nossa reflexãozinha semanal, gostosinha, bater um papo com vocês aqui sobre inteligência emocional. A gente já abordou como outros assuntos, né? Esse tema aqui no passado, no meu café primeiro. E inteligência emocional é um assunto que normalmente vem mais do âmbito profissional, mas a gente vê que ele, é claro que esse tema afeta absolutamente tudo na nossa vida. Ele acaba refletindo na maneira como a gente responde a qualquer situação na nossa vida que nos tire do nosso status quo, vamos dizer, nosso estado de repouso, a nossa calmaria usual. E como a gente responde a essas situações vai ditar também os acontecimentos seguintes. Vamos lá, como é que a gente define o que é inteligência emocional? Não vou aqui usar nenhuma referência literária ou definições formais de órgãos certificadores em inteligência emocional. Não, não, não. Vamos bater um papo aqui. Esse tema, né, esse assunto, ele é quase que autoexplicativo. Inteligência emocional. Ou seja, ter controle das suas emoções ou das suas reações quando você for engatilhado. Não sei se o termo vale aí para quando um gatilho é acionado em você, mas quando você for acionado por certa emoção, que pode resultar em algo que você não deseja. Ou deseja a curto prazo, mas não desejaria a longo prazo. Como, por exemplo, dar uma cadeirada no amiguinho. Então, inteligência emocional, basicamente, é isso. Como é que a gente controla aquilo que a gente sente? E se não controla aquilo que a gente sente, como é que a gente responde após as coisas acontecerem com a gente? É, existe um exercício muito bacana, muito simples, que eu aprendi uma vez em um treinamento, décadas atrás, que se chama O que estou sentindo? Claro que você tem que exercitar para entrar no seu sistema automático de ferramentas, né? Mas o exercício basicamente consiste em, quando eu sinto alguma coisa que me tira do sério e que me leva a uma sensação que eu entendo ou percebo que não é cabível, apropriada a aquele momento, eu me faço uma avaliação. Então, o que eu estou sentindo? Cara, eu tô puto da vida com esse filho da puta na minha frente, pedindo a milésima alteração no projeto, e eu quero dar uma voadora nos dentes dele. Essa é uma ação que vai me dar um resultado produtivo? Provavelmente não. Satisfatório? Talvez sim. Mas não é o resultado que a gente quer. Então, o exercício do que eu estou sentindo, ele te dá dicas de, pô, eu preciso me controlar agora, porque eu vou tomar uma ação com esse sentimento, com essa sensação, me carregando, carregando a minha resposta, eu vou me ferrar. É o famoso dormir antes de responder aquele e-mail belíssimo que você recebeu de algum amiguinho ah, pouco profissional ou até pouco eficiente no seu trabalho.
Então você não responde na hora, porque a sua resposta na hora, ela vai estar carregada de sentimento, carregada de revolta, carregada de putice com aquele ser que disparou aquele sentimento ou esse sentimento em você. Então a gente sempre brinca, né? Não, dorme no assunto. Dorme no assunto. Não responde agora. Toma seu tempo, respira, que você vai conseguir dar uma resposta produtiva e eu tenho certeza absoluta que você vai vir com uma outra postura no dia seguinte. Nossa cabeça esfria, aquele sentimento sai da frente dos nossos olhos, né? E decisões mais acertadas, mais lógicas, mais embasadas aparecem. Até porque uma grande sacada da inteligência emocional é que quando nós estamos afetados por um sentimento muito forte, de raiva, de revolta, de não acreditar, ou de querer agredir de volta, né? Fisicamente, às vezes, ou só mesmo verbalmente, o amiguinho, a nossa visão, o nosso senso de decisão, ele fica nublado. Então a gente não consegue ver, ah, a gente não consegue ver as decisões que são mais acertadas, ou a gente não consegue lembrar de algo que aconteceu lá atrás, que, pô, mas me embasaria melhor para dar uma resposta. Então faltam os recursos. O sentimento que vem e toma conta da gente, ele, ele fica focado só naquela revolta, só naquele sentimento de responder, porque eu não posso deixar isso passar barato, e a melhor resposta fica de lado. E o que vai acontecer? Daqui a algumas horas, isso tudo vai vir na sua cabeça do mesmo jeito, você vai se arrepender, vai pensar em mil respostas diferentes que você poderia ter dado, e mais eficientes, e vai cair no arrependimento, e com certeza a sua resposta não vai repercutir tão bem quanto poderia se caso você tivesse usado da sua inteligência emocional. O que a gente tem visto muito, eu digo muito, até porque fica um pouco mais escandaloso quando a gente vê candidatos políticos que não têm inteligência emocional. Ah, a gente vê isso no ambiente de trabalho, a gente vê isso na vida pessoal, a gente vê em todo lugar. Que são pessoas que usam o que eu gosto de chamar de estupidez emocional, que é claro que o antagonista da inteligência emocional. A estupidez emocional, ela parece que se baseia em você ter uma reação explosiva propositalmente para fazer com que aquilo cause nos outros um senso de que, ó, esse cara se preocupa. Ó, esse cara sabe o que está falando, ele está falando com força, com veemência. Quando alguém fala alguma coisa com a voz alta e discursa e mexe os braços e tem alcance, né, na postura física e no som da voz, essa pessoa ela passa para o nosso inconsciente uma mensagem de confiança, de que ela sabe o que está fazendo. Olha a linguagem corporal dela, é expansiva. Ela não reage como uma pessoa que está tímida ou acuada, pelo contrário. E aí o nosso inconsciente, por lições passadas, ele entende aquilo como confiança, como uma pessoa que está certa daquilo que está dizendo, mesmo que seja uma grande tosquice, uma grande abobrinha. Cuidado com a armadilha da estupidez emocional. No ambiente de trabalho, ela se reflete, para dar um exemplo prático, naquele coleguinha simpático, legal pra cacete, que fala tudo com voz alta, que tem uma opinião forte sobre tudo. Essa pessoa, ela conhece qual o melhor sabor de tempero para sua pipoca. Qualquer assunto, grande ou pequeno, ela domina. Essa pessoa é uma grande de uma inconveniente, porque ninguém domina todos os assuntos. E o fato dela falar com voz alta e com força, com veemência, nada mais é do que um mecanismo de defesa, para que não haja um contra-argumento. Então, essa pessoa, o que ela está tentando fazer é causar uma intimidação através da comunicação dela, para que o argumento dela, por mais tosco que seja, não seja rebatido.
o que é uma completa falta de recurso. Porque você é só pegar pessoas que usam de ferramentas diferentes que você vai saber na hora. Pessoas estudiosas ou pessoas que conhecem um assunto de forma mais profunda, elas dificilmente discursam com um tom de voz mais alto, porque não há necessidade. Os argumentos falam por si só. O conteúdo fala por si só. Não existe motivo lógico para eu levantar a minha voz e agredir, já que o que está sendo discutido tem conteúdo suficiente para a transmitir a mensagem de forma correta. É, infelizmente, a gente tem visto muito isso no meio político, né? Nós vemos aí a cena infeliz do amiguinho batendo no outro com uma cadeira num debate político. Um porque agrediu o outro com um monte de acusação besta, que é na verdade, né? Esse que se autodenomina ex-coach, não sei se ele é coach ainda ou não, mas é uma completa besta, está se usando de estupidez emocional para justamente levantar o tom de voz e fazer com que assuntos absurdos ou com que ele não tem certeza se tornem realidade na cabeça dele e de apoiadores dele. E o outro, que tem menos ferramentas ainda, né, infelizmente tem que falar isso, partiu para violência física porque deixou esse mané entrar na cabeça dele e fazer com que ele se sentisse agredido moralmente ou verbalmente por esse banana. Então, assim, a gente fica querendo escolher lado, né? Existe essa coisa de que a gente não pode ficar no muro, do lado de quem que você tá. Eu acho que são dois babacas, não tem nada de ninguém. O cara que, primeiro que para um candidato político, eu vou pisar agora no meio político, né? O candidato político que se resume a agredir o outro no tempo que ele tem público, que já é pouco, de televisão, ao invés de divulgar políticas, ideias, conceitos, propostas, a mensagem aí tá clara, né, gente? Esse cara não sabe o que está fazendo. Ele simplesmente discursa com estupidez emocional, falando alto um monte de abobrinha, torcendo para que outros que acreditam nessas abobrinhas vão votar nele, quando ele não tem conteúdo algum. E o outro que agride a pessoa fisicamente, esse menos ainda, porque se alguma ideia um dia for discutida que talvez rebata uma ideia dele e ele seja o prefeito da cidade, ele vai fazer o quê? Tacar uma cadeira na outra pessoa durante uma reunião administrativa? Assim, a pessoa tem menos capacidade emocional ainda de gerir qualquer coisa, gerir o condomínio da esquina, porque o cara deixou esse mané sem conteúdo entrar na cabeça dele. É tudo uma grande tristeza, porque um país foda, um país animal como é o Brasil, tem esse nível baixíssimo de intelecto nos seus líderes, né? É uma tristeza quando bons gestores aí poderiam estar tocando esse país. Mas enfim, estou só compartilhando um pouco da minha frustração, e essa frustração não vem só da Prefeitura de São Paulo, gente. Quem me conhece um pouco sabe que eu não prego por direita e esquerda, essa ideologia vazia política, né, que só serve de argumento de acusação de um lado para o outro, quando na verdade o que a gente precisa são de bons gestores. Isso serve de máscara, de cortina de fumaça para você ser forçado a escolher um lado e não analisar os gestores pelo que eles são. Gestores medíocres que regem nossos países, vários países do nosso querido planeta. Só queria que um pouco mais de gente normal participasse de eleições. Mas enfim, inteligência emocional. Vamos voltar aqui. Então lembre-se do exercício. O que estou sentindo, o que estou sentindo vai te ajudar a decidir qual a melhor tomada de decisão frente a um sentimento que pode
me derrubar em uma dada situação, discussão, reunião ou qualquer que seja a situação onde eu estou envolvido. Claro que a resposta, né, a resposta exaltada, revoltada da pessoa que se utiliza de estupidez emocional, ela traz dicas para você que está presenciando essa cena patética. A estupidez emocional ou falar alto por falar alto só, sem estar passando um conteúdo ou sem estar verdadeiramente revoltado com algum assunto, ela te dá umas dicas para você como ouvinte de que aquela pessoa não tem embasamento mais, aquela pessoa perdeu a lógica do que ela estava dizendo, ou ela realmente não tem conteúdo, mas ela não pode mostrar, assim como candidatos políticos, ela não pode demonstrar que ela não sabe, porque ela demonstrar que ela não sabe simbolizaria uma fraqueza perante ao oponente, ao adversário, ao concorrente. Então ela prefere se usar da ferramenta da estupidez emocional, onde ela levanta a voz, esbraveja e até desvia o assunto. É uma ferramenta muito clássica nos concorrentes políticos, para tentar transformar aquele momento de possível fraqueza em um momento de exibição de força, de revolta, de que o senhor está tentando desviar o assunto para me enquadrar, quando na verdade o senhor blá 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 blá. Se a gente aplicar metas SMART em qualquer coisa que um político fala, vou falar para vocês, acho que não passa uma. Não tem uma meta que passa pela análise do SMART. Então, muito cuidado com as reações de estupidez emocional, porque simplesmente significa de que a pessoa não está embasada e ela está perdendo aquela argumentação. A inteligência emocional ela começa dentro da gente, para a gente poder analisar os outros, né, os nossos amiguinhos, que perdem os seus cabelos em situações complicadas. A gente tem que primeiro se analisar. Quando alguém apresenta um problema para a gente, nossa primeira reação é arrancar os cabelos e gritar para todos os lados, para que as pessoas em volta vejam que eu me preocupo, mas não sei porra nenhuma o que fazer a seguir? Ou você para, reflete, analisa a situação, busca mais informações, verifica se é aquilo mesmo, e aí vai trabalhar em cima do que tem que ser trabalhado, com inteligência e com embasamento, com a palavrinha mágica. Você achou que eu ia escapar esse episódio sem trazer a palavrinha mágica para você, né? Com contexto, meu amigo. Inteligência, se você usar de embasamento, informação real, se você se usar de contexto e se usar de inteligência emocional, você será uma besta selvagem na argumentação com qualquer outro animal que o desafie. Não tenho dúvida alguma. Beleza? Agora, se me permite a licença poética, eu vou tirar a inteligência da sala, vou ficar só com o emocional para te dar aquela bitoca gostosinha na sua bochecha.